Hoje eu quero falar para você sobre alcançando o favor de Deus. Quem quer alcançar aqui o favor de Deus? Eu quero alcançar. Eu quero que Deus olhe para mim e sorria. Quem quer ver o sorriso de Deus na sua vida? Eu quero que Deus olhe para mim e eu quero que você também deseje que Deus esteja sorrindo para a sua vida. Sabe, aquele grande dia marcante, né? Que foi quando o pai apresentou seu filho publicamente. Quando ele fez 30 anos, ele era anônimo. Mas no dia do batismo, o pai fez questão de apresentá-lo no mundo espiritual, dizer assim: olha, chegou o tempo. Esse aí é meu filho amado, que me dá muita alegria. Que voz é aquela, parece um trovão. E a Bíblia diz que Jesus vai estar nas águas e o Espírito Santo repousou sobre ele numa forma de uma pomba. E foi ouvida uma voz. Esse anônimo aí, que estava andando na mercearia, que estava nas lojas, que estava fazendo feira, que estava ajudando o pai dele lá, fazendo móveis. Esse menino aí, que servia e serve os seus pais, é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Que coisa linda. Alguém na sua vida diária alcançar o favor de Deus. Deus olhar e disse: como me agrada do meu filho. Olha a integridade, olha o caráter, olha a obediência, olha como ele é honroso, olha o coração dele cheio de temor, quer sempre me agradar em cada detalhe da vida dele. Como ele me dá prazer. Tu já imaginou tu ouvir isso de Deus? De Deus. Pois eu quero falar sobre uma menina. Já que nós estamos no Dia das Mães, quero falar sobre Maria. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 26. Eu acho que tem aqui. Não sei se Marco colocou aqui. Colocou? Vamos falar sobre essa menina. Maria. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem. 6º mês, porque quando está falando 6 meses, é porque antes, nesse mesmo capítulo, esse mesmo anjo Gabriel tinha ido visitar Zacarias, que era um idoso, e foi dizer para ele: olha, Zacarias, tua esposa que é idosa me chamou a atenção. Vocês me agradaram. Deus está dizendo a você que a sua esposa, ela já é idosa, mas porque vocês são íntegros e agradaram a Deus com a vida de vocês, ela vai ficar grávida. Isabel, uma senhora de idade, ela é tão íntegra. Quer dizer, as tuas orações, Zacarias, foram ouvidas. Deus se agradou de ti. Chamaste a atenção de Deus com a tua integridade. Pois eu quero te dizer, tua esposa vai ficar grávida de um menino chamado João. Esse menino não vai ser qualquer menino, sabe, Zacarias? Eu estou confiando a criação de um menino chamado João, e vocês vão criá-lo porque ele vai ser um profeta. E ele não vai ser qualquer profeta, ele vai ser o maior dos profetas. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Que privilégio. Casal de velhos alcançando o favor de Deus. Meu Deus, eu fico imaginando hoje, século 21. Meu desejo é que Deus olhe para nós aqui em Garanhuns. Olha aqui, nesse auditório, e Deus diga: ah, tem fulana, como me agrada a forma dela se comportar com o esposo, com os filhos, com a casa dela. Ah, eu me agrado tanto de Cicrana, porque ela é exemplar no seu trabalho, lá na escola, com os pais dela. Ah, aquele homem empresário, que homem íntegro, faz tudo correto. Ele me agrada, é um homem justo e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Meu Deus, nós precisamos chamar a atenção de Deus. Deus precisa olhar no século 21, nesse dia chamado hoje,
faça ele sorrir. Meu Deus. Deus está procurando em toda a terra pessoas íntegras, retas, com o coração puro. Faz as coisas com a motivação para chamar a atenção de Deus. Quero que tu te agrades de mim. Não quero fazer as coisas para honrar o meu nome, nem engrandecer o meu nome, mas é o teu. Quero viver para ti. Eu quero viver uma vida que chame a sua atenção. Ô Satanás, você por acaso viu um homem nessa cidade chamado Jó? Eu vi. Ele me chama a atenção. Irmãos, eu estou falando de exemplos de homens e mulheres de cara e dente, de corpo, gente como a gente, mas que marcaram o coração de Deus em cada geração. E hoje, no século 21, dia 11 de maio de 2025, Deus procura pessoas que Ele possa dizer: como me agrada o coração, a postura, o procedimento. Não fica falando mal pelas costas, não é ressentida, não é vingativa nem vingativo, é perdoadora, coração puro. Me ama, não quer saber das pessoas com relação se elas vão honrar, não vão honrar. Me serve, mesmo que ninguém reconheça, eu me agrado. Quem está aqui nessa manhã? Alcançando o favor de Deus. Alcançando o favor de Deus. Então, depois que o anjo foi para aquela cidade encontrar Isabel, uma senhora de idade, e seu marido Zacarias, porque os dois agradavam Deus. Tem casais que um agrada e o outro não agrada. Mas que coisa linda quando os dois agradam a Deus. E no caso de Zacarias e Isabel, era um casal que, como eles agradaram a Deus. Deus confiou a criação de um menino, João Batista. Maior do que todos os profetas. Já imaginou? Jesus considerou ele maior do que todos os profetas. Ninguém nascido de mulher é maior do que João. Confiou a educação desse menino a um casal íntegro, de confiança de Deus, coração puro, reto, porque vivia para agradar o Senhor. A gente às vezes perde a pureza e a integridade, porque a gente perde Deus de vista. Alguém me magoou, não me considerou, não me honrou, aí a gente perde a pureza. E não mais vive preocupado em saber se Deus está gostando ou não está gostando. Eu quero te perguntar, você está preocupado se Deus está gostando da sua maneira de viver? Deus gosta dos teus pensamentos, do que você tem sentido? Ou você não está nem aí para os pensamentos de Deus, e tu vive tua vida tomando tuas decisões, e tu é que sabe o que é da vida? Independente se nem está aí sabendo se agrada ou não a Deus. Tem gente que é assim, é crente, está numa igreja e até serve. Pode ser até um pastor, um líder de célula, um supervisor. Título não muda coração. O que muda o coração é quando você teme a Deus e vive buscando Ele e quer agradar a Ele. Não é posição, não é título. É uma atitude de viver para agradá-lo. Quem está aqui? Tu quer agradar a Deus ou a você mesmo? Tu está chamando a atenção de Deus? Deus está sorrindo para ti? Ou Deus está olhando para ti? Que motivação horrível. Não estou gostando da tua postura, olha o teu coração. Sujo, imundo. Você já não tem mais intimidade comigo faz tempo. Sujaste o teu coração. Purifica, limpa. Temos que limpar o nosso coração para não perder Deus de vista. Quem está aqui? Deus procura um coração puro e um espírito reto. Gente que vive para a aprovação dEle. É para a aprovação de Deus. Você tem que se preocupar se Deus está te aprovando ou não. Então, vamos continuar a leitura. Depois de encontrar o casal e Deus, vocês me fizeram sorrir. Vão ter um filho, 6 meses depois, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem, meu Deus, a uma menina.
Meu Deus, essa menina tinha entre 14, uma menina de 14 a 16 anos, nessa faixa etária, uma jovenzinha. Que menina é essa, meu Deus? Para o Senhor olhar para ela e o Senhor sorrir para ela. É ela que eu confio, na integridade dela que eu confio. Vou confiar essa menina de 14 a 16 anos. Os historiadores não dizem qual a idade precisa. Deus é muito corajoso. Deus é muito corajoso. Confiar o seu único filho a uma menina íntegra, pura, comprometida. Não era qualquer menina. Meu Deus! E lá vai o anjo, lá Gabriel. Foi para Nazaré. Deus está na cidade, viu? Procurando alguém na cidade que chama a atenção dele. Encontrei uma menina lá em Nazaré. Nessa época, todas as virgens de Israel ficavam achando, se preparando, eram virgens mesmo. Será que sou eu a escolhida? Aí Deus, achei uma, na cidade de Nazaré. E o anjo foi lá. Chegou lá em Nazaré, entrou numa casa e foi falar com uma menina. Virgem, noiva, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem, ele faz questão de dizer, ela era pura, ela se guardava. Ela não era uma prostituta, ela não era uma mulher de programa, ela se guardava em santidade. Ela era virgem, o nome dela era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Imagino o susto. Não sei se já tiveram um momento de oração. Teve uma vez que eu estava orando, daqui a pouco eu disse: meu Deus, será que tem um anjo aqui na minha frente? Comecei a ficar nervoso. Eu digo: meu Deus, que eu dizia: Deus, venha com a tua presença. Quando eu comecei a sentir, eu disse: Deus, não vem agora não, meu Deus, que eu estou com medo. No caso da menina, imaginem que ela estava lá, no seu tempo a sós com Deus, apareceu um anjo. Eu não sei se eu dava um desmaio, né? Mas ela não desmaiou não. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O que é que ele está falando para mim? O que significa isso? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo. Ela nem teve medo do anjo. Que menina corajosa. Ela convivia tanto na presença de Deus que ela nem teve medo. Preciso mais, Senhor, para não ter medo. Como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Como é que eu vou engravidar? Respondeu-lhe o anjo: olha, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que experiência tremenda. Uma jovenzinha escolhida por Deus. Mas também que responsabilidade de criar o Filho de Deus e educá-lo, porque ele vinha como bebê. E quem é mãe aqui sabe, se não cuidar bem do bebê, ele morre. E Deus confiar nessa jovenzinha a educação, a criação, porque ele viu que ela era uma menina obediente,
à palavra, aos princípios de Deus. Que honra também, que privilégio, que confiança de Deus naquela menina. Então, quais as qualidades que essa menina tinha que chamou a atenção de Deus? Quais foram as qualidades? Eu também quero. Quem quer as qualidades? Mas antes de falar sobre essas qualidades, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico, certo? Daquela época. Então, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Então, a Galileia, Jesus era conhecido como Galileu, o Nazareno. Jesus de Nazaré. A Galileia não era uma região honrada, elogiada. Era como o Nordeste, sabe? Desprezada. Aquele povo da terra seca. Muitas vezes o pessoal do sul chama o Nordeste aquele povo da terra seca, que passa fome. Aquele povo, como se a gente não tivesse uma fartura. Vem para o Nordeste para tu conhecer, como é o café da manhã daqui, nem parece com o do Sul. Eu amo o café da manhã do Nordeste. Eita, como é bom. Aí quando a gente viaja para o Sul, digo, oh meu Deus, eu queria tanto comer uma macaxeira. Não tem uma batata doce não por aí. E um cuscuzinho, hein? Ele não conhece, só tem pão. Nunca vi um povo para comer tanto pão, é pão doce, né? E aí, era como o Nordeste desprezado. Era Galileia. E ela localizada no norte. Então nós temos o norte, Pará, Belém, mas tem o nordeste. Então no norte ficava a Galileia. Ela era desprezada porque os judeus, eles consideravam uma raça muito pura. Então só o pessoal do sul, que eram os puros, os verdadeiros judeus. Mas a Galileia era uma mistura de muitas raças, de povos. Então, era uma influência, era um povo misto. E por isso que era desprezada Galileia. Será que lá de Nazaré vai sair alguma coisa boa? Será que do Nordeste do Brasil vai sair alguma coisa boa? Pois saiba que está começando uma coisa boa, saindo do Nordeste. Deus tem falado que algo Ele liberou sobre o Nordeste do Brasil. E os grandes homens de Deus estão vindo para o Nordeste. Que será? Que será que Deus está fazendo? Pois lá na Galileia, provavelmente José e Maria, eles nasceram em Belém. E aí teve o recenseamento. Não é? E eles tiveram que ir para Belém. De Nazaré, para eles fazerem o alistamento lá em Belém, eles tiveram que andar, Maria naquele burrinho, aquele jumentinho, 145 quilômetros. Imagina ela com uma barriga muito grande, porque acabou que quando eles foram para Belém, ela teve as dores de parto e foi ter Jesus em Belém. Eles provavelmente passaram uma semana de viagem, porque ela estava muito cansada, então não podia andar naquele jumento muito tempo. Tinha que parar para poder ela melhorar. Quem já ficou grávida aqui sabe, né? Quando chega o 7º mês em diante, o 8º, a gente fica dizendo, meu Deus, chega o dia, porque eu estou aqui, não me aguento. Sim ou não? Quem já teve bebê? Ficamos bem cansados. Imagina essa menina andar naquele jumentinho, 145 quilômetros, e José a pé, conduzindo o jumentinho. Mais ou menos eles passaram uma semana para chegar lá lá em Belém da Judéia, para o recenseamento, que era uma ordem, que era um decreto do imperador César Augusto. E aí eles foram e Jesus nasceu em Belém, porque havia uma profecia sobre isso. E Deus então até usou o imperador abrir todo mundo e para a sua terra natal. E Jesus tinha que nascer em Belém. E de fato Jesus nasceu em Belém. E depois eles foram morar em Nazaré. Então, Nazaré não era uma cidade muito
visível. Sabe quantos habitantes tinha mais ou menos? Era um vilarejo. Tinha mais ou menos 50 casas. E habitava judeus pobres em Nazaré. E Nazaré era na Galileia, uma região desprezada. Lá em Nazaré, José e Maria viveram a vida toda de Jesus. Jesus morreu em Nazaré cerca de 30 anos da vida dele. Por isso que ele era conhecido como o Nazareno. Será que da Galileia, dessa região pobre, dessa região de um povo misto, vai sair alguma coisa? Pois Deus, Ele não depende de região. E se a cidade é grande ou pequena, quem está aqui? Quando Deus encontra alguém que agrada a Ele, Ele diz: é lá, é lá. E meu desejo é que Garanhuns tenha pessoas que chamem a atenção de Deus. Quem está aqui? Meu desejo é que Garanhuns cumpra o seu chamado profético, porque essa terra passou profetas de Deus e morreram nessa cidade, deram a vida por essa região. Um missionário saiu dos Estados Unidos, um médico que usou a medicina, sabe para quê? Para evangelizar os pobres. Ele não estava procurando status. E veio para cá, fundar a igreja presbiteriana. E eu li o livro e eu fiquei chorando. Deus me ajude a ter esse coração desse missionário. Como é o nome dele? George Butler, né? George ou Jorge? George Butler. Leia o livro. É a cruz, né? A Bíblia e o bisturi. Ele foi lá para os Estados Unidos, porque ele tinha feito medicina, não tinha terminado, precisava da autorização para atender pessoas. Um dia alguém queria maltratá-lo, matá-lo, e essa pessoa adoeceu. Ele foi na casa do inimigo atender de graça. Essa é a origem de Garanhuns. Garanhuenses, acordem. Entregue sua vida para Jesus para fazer diferença. Morra dizendo: eu vivi aqui nessa cidade, dei a minha vida, fiz o melhor, gastei minha vida para Jesus, para amar as pessoas. O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com a sua vida? Tu vai morrer. E George Butler deixou um legado de um homem que amou as pessoas. Morreu em Canhotinho, tem lá um túmulo. Quase que morria assassinado, mas um diácono fiel, para proteger seu pastor, foi atingido ficou com uma bala, não foi, Marcos? E morreu. Foi facada. Meu Deus, é uma história de lealdade nessa cidade. Garanhuns, você não é uma cidade de deslealdade. Você é uma cidade fundada na lealdade. Na lealdade. Seja leal. Agrade a Deus. Tire a ruindade do coração. Perdoe. O que importa é agradar a Deus. Você está agradando? Então, irmãos, Deus não está preocupado se nós somos aqui de Garanhuns, do Nordeste. Deus não está nem aí para tamanho de cidade, nem de região. Ele está procurando gente que chame a atenção dele. É isso que Deus procura. No versículo 28, olha que coisa profunda, irmãos. Diz que quando entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Sabe, irmãos, essa expressão muito favorecida, escuta essa, significa amável. Você é uma mulher agradável. Você vai ser muito favorecida. Deus vai mostrar muita generosidade contigo. Deus vai te honrar com bênçãos. Meu Deus, é muita coisa, né? Foi isso que Deus estava dizendo através do anjo. Olha, Maria, você tem agradado o coração de Deus.
com sua vida diária. Deus está observando o seu comportamento da tua casa, com teus pais, na tua escola. Deus te observa. Para as casadas aqui, Deus observa você com seu marido. Homens, Deus observa como você trata a sua esposa, como você lida com negócios, como é seu relacionamento na empresa onde você trabalha. E Deus estava dizendo a ela: olha, você tem agradado o coração de Deus com a sua vida diária. Por isso, Ele vai te abençoar muito. E quando Deus também usa o anjo e diz: se achaste graça. É charis, né, Marcos? Charis? Charis. Caris. É no grego. Significa: olha, Maria, Deus tem se alegrado contigo. Você tem dado muito prazer a Deus. Você tem deleitado o coração de Deus. Você dá prazer a Ele com a sua doçura. É muito elogio para uma pessoa, sim ou não? Meu Deus, foi um anjo do céu que Deus mandou dar um recado para uma menina adolescente. Meu Deus, você está dando muita alegria. Por isso Deus me mandou falar contigo. Que palavras fortes, irmãos. Quais são as qualidades dessa menina que chamou tanto a atenção de Deus, que agradaram Ele? Primeiro, o amor que ela tinha pelo Senhor. Maria era uma menina que amava a Deus acima de tudo. E o anjo disse no versículo 31: eis que conceberás. Deus tem sorrido para ti. Olhou para ti e Deus disse: vou confiar nela. Ela é nova, mas ela vai educar o meu filho, o Salvador do mundo. Eu confio na integridade dela. Olha o coração puro dela. Olha como ela vive para me agradar. Você vai conceber, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Verso 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, nesse momento que ela recebeu essa responsabilidade de gerar o Filho de Deus, não era apenas gerar o Filho de Deus, Maria estava sendo testada. Era um teste de Deus. Vou confiar em ti, será que você vai corresponder? Lógico, Deus sabia, mas Deus nos testa. E eu já vi pessoas que foram reprovadas, que Deus disse: eu tenho um chamado, e a pessoa não estava nem aí para o coração de Deus. Estava fazendo as coisas desagradando a Ele, e sabendo que estava desagradando, e não estava nem aí para Deus. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errada, mas eu quero fazer. Eu já conheci, infelizmente conheço. Que triste. Ela estava sendo testada. Será que ela vai ser capaz de dar tudo para mim? Porque Ele testou também Abraão. Quando Abraão teve coragem de entregar o único filho dele, quando ele estava com aquela faca para matar Isaac, Deus viu o coração. Para agora! Agora eu sei que eu posso confiar em ti. Tu me temes. Não precisa fazer isso. Posso confiar minha promessa. Serás pai de muitas nações, porque você me amou mais do que o seu filho. Será que você ama mais a Deus mais do que os seus sonhos? Será que você ama a Deus mais do que os seus bens? Será que você ama a Deus mais do que os seus projetos, mais do que seu namorado ou noivo? Será que está disposto a abrir mão de qualquer coisa? Pois foi essa menina. Aceitar o chamado de Deus para engravidar sem casar significava morte na certa. Uma virgem que engravidasse, ela era apedrejada naquela cultura, em praça pública, porque ela pecou. De acordo com Deuteronômio 32, versículo 21. Então,
Quando ela disse sim a Deus, ela disse: estou disposta a morrer. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Você está disposto a ser uma pessoa reta, que abre mão dos seus sonhos porque você quer fazer as coisas da forma que Deus se agrada? Está disposto a abrir mão de qualquer coisa? Nem todo mundo é assim. Mas Maria foi. Ela aceitou o chamado de Deus, sabendo que ela poderia ser muito envergonhada, ia haver um escândalo. Ela não era casada, ela era apenas noiva. Ela ia ter a reputação dela no lixo, ela ia ser difamada, iam falar mal dela. Quer dizer que foi um anjo que apareceu e disse que era o Espírito Santo. Que anjo, ó, sem vergonha. Teve um caso às escondidas. Ela sabia. Queria ser difamada, mas ela disse: sim, Senhor, eu quero te agradar. Que menina é essa? Ninguém ia acreditar que ela tinha engravidado através do Espírito Santo, que ela não tinha tido relação com nenhum homem. Versículo 27 diz que ela era desposada, noiva. E conforme as leis judaicas, o noivado equivalia a um casamento válido. Eles passavam 1 ano para casar. Mas se ela fosse infiel, ela então era apedrejada. Requeria a morte dela se ela fosse infiel. A menos que, como José, ele amava tanto Maria que ele não quis envergonhá-la. Quando ela disse que estava grávida, imagina a dor daquele homem. Ela me traiu, mas ele não difamou ela. Ele decidiu no coração acabar o noivado. Ela sabia: José não vai acreditar em mim, ele vai acabar o noivado. Eu amo José, mas sabe de uma coisa, Deus, entre José e o Senhor, eu quero o Senhor, não quero José. Já vi muitas pessoas: entre o Senhor e José, eu quero é José, Senhor. O Senhor fica lá, que eu fico cá, eu quero aquele homem de todo jeito, eu quero esse emprego. Entre ser íntegro e mentir, eu prefiro mentir. Entre ser íntegro e ter um lucro desonesto, eu quero um lucro desonesto, não quero te agradar. Muitas pessoas fazem isso, não estão nem aí para o coração de Deus. E Maria disse: não, Deus, meu sonho é casar, mas tome meu casamento, tome José, não me importa. Se ele acabar o noivado, eu acho que ele vai acabar, não importa. Eu quero fazer a tua vontade. Será que Deus encontra ainda pessoas assim? Que estão dispostas a fazer qualquer coisa, perder reputação, abrir mão dos seus sonhos, mas o que importa é agradar. É fazer as coisas da forma que agrade a Ele. É ter motivações que agrade a Ele. Um comportamento que agrade a Ele. Tu te importas com o que Deus sente ou pensa sobre as suas atitudes? Lucas 1, 35, 38. Depois de avaliar, imagino os conflitos. Aquela menina disse: aqui está a serva do Senhor, se cumpre em mim conforme a tua palavra. Eu digo sim, pode dizer a Deus: eu estou disposta a pagar o preço, renuncio tudo. E o anjo se ausentou dela. Olha o que chamou a atenção de Deus: uma pessoa que não abre mão de agradar a Deus e fazer a vontade dEle, obedecer a Ele, custe o que custar. E você? Tem sido assim? Como está o seu relacionamento com Deus? Você vive para agradar a Deus ou a você? O importante é que você esteja bem, confortável, quebrando os princípios, não está nem aí se Deus está chateado contigo ou não. Eu não posso. Não, depois eu boto Deus e o reino dele em primeiro lugar. Agora eu vou procurar minhas coisas. Eu não tenho tempo não para servir o Senhor. Mas ela amou o Senhor acima de tudo. Abraão, entre o filho e Deus, eu vou amar o Senhor mais do que meu filho. Paulo também era assim. Paulo abriu mão de reputação, de privilégios, de status, um homem de sociedade. Paulo era um homem rico, viu, irmãos? Uma família rica. Ele não era um pé rapado, não. Mas ele encontrou Jesus. Filipenses 3:8 diz, Paulo dizendo: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer Cristo, Jesus meu Senhor. Por causa dele,
Eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Tudo que eu achava que era status não vale mais nada, porque eu encontrei Jesus e Ele é incrível. Vale a pena eu abrir mão de qualquer coisa por causa de Cristo Jesus. Que valor Cristo tem para você? Que lugar no seu coração vale Cristo? Ou tu não está nem aí para Cristo? Frequentando uma igreja evangélica uma vez quando dá. Porque às vezes as pessoas nem priorizam mais vir para os cultos. Outras coisas são mais importantes. Para vir para o culto de ceia, não tem aquele valor mais. A gente precisa se consertar na nossa vida espiritual. Deus não deu autorização para outras coisas ser o primeiro lugar do teu coração e no teu tempo. Se der eu participo, se der eu faço. Primeiro lugar, agradar a Deus e viver para Ele. Quem está aqui? Oh, meus irmãos, eu queria pregar diferente, mas é assim que Deus me confiou o ministério. E a pregação é para ti e é para mim, para a gente se consertar e agradar a Deus. Quem está disposto a abrir mão de qualquer coisa e se consertar. Talvez você esteja vivendo até hoje nem aí para o que Deus pensa. O que vale são os seus sentimentos e suas decisões. Está na hora de você mudar de postura, porque você não tem agradado a Deus. Você tem entristecido Deus quando você coloca o seu eu, o que você quer, o que você gosta em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o Senhor e agradá-lo. Quer ser discípulo de Jesus? Nem todo mundo é discípulo. Em uma igreja nem todo mundo é discípulo. Em uma igreja tem muitos seguidores. Jesus era um homem de multidões, mas não significava que todos eram discípulos. Para ser discípulo, negue-se a si mesmo, tome minha cruz e siga-me. Renúncia, conserto, arrependimento, deixar o pecado, parar de desagradar a Deus. Isso é ser discípulo de Jesus. Nem todo mundo está disposto. É uma escolha. Segunda característica que chamou a atenção de Deus, a pureza dessa menina. Além de amar a Deus e abrir mão de qualquer coisa, do sonho. Gente, naquela época, a honra de uma mulher era casar. Era casar. Aquela moça dizendo: toma aqui, Deus, meu sonho. Vou ficar para a titia. E se tiver que morrer apedrejada, tudo bem, Senhor. Conte comigo, sou uma mulher que escolhi ser da tua confiança e não abro mão. E não abro mão de ser da tua confiança. Não é todo mundo que tem esse coração. Uma característica que Deus disse é essa daí: me ama acima de qualquer coisa. Pureza. A Bíblia diz no versículo 27, é uma virgem pura. É uma virgem desposada, virgem, cujo nome era José. Ela chamava Maria. Então disse Maria ao anjo: olha, como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ela era uma moça que se guardava em santidade, em pureza. E isso chamou a atenção de Deus, porque havia uma profecia sobre a mãe de Jesus, lá em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem tinha que ser uma menina pura, que se guardava. Ela conceberá, a virgem, e dará à luz um filho, e lhe chamará o nome Emanuel. Então, naquela época, as virgens ficavam com expectativa: será que eu sou a pessoa? Que você é a mãe do Messias? Porque a pureza agrada a Deus. Meninas, pureza não é vergonha, é honra. Pastora, mas eu me converti, eu já tive relação, a minha vida foi uma destruição. Mas eu quero te falar, a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No dia que tu entregou a vida a Jesus, o sangue de Jesus veio sobre ti, teu passado ficou para trás, e Deus está dizendo: para mim você é pura e virgem. Por isso, você que entregou a vida a Jesus, não se prostitua. Nós temos aqui na igreja romance real. Quantas críticas para romance real? Porque você não tem sexo? Isso é uma honra. Um namoro santo,
conta-se nos dedos. Tem gente que diz que tem namoro romance real, mas não tem nada de real. Não, pastor, a gente pratica sexo oral. Que é isso? Meus irmãos, santidade é o padrão de Deus. No século 21, Deus não mudou o princípio da palavra. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Não é uma lei estabelecida, os jovens escolhem. Mas eu quero te falar, escolha santidade. Não se prostituir com o seu namorado, nem com o seu noivo. Guarde-se para o casamento. Sabe por quê? Está escrito na palavra, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Siga, ande no caminho da santificação. Se está com tentação, fuja. Tiago não está aqui, mas eu vou elogiar Tiago. Irmãos, quando Tiago foi casar com Amanda, os dois já tinham uma vida sexual ativa no mundo. Eles já testemunharam para os jovens. Quando ele se converteu, ele decidiu não se prostituir mais. Ter um relacionamento em pureza. Demorar 3 anos para casar. Quando chegou faltando um mês para o casamento, a Amanda me procurou na época. Pastor, eu acho que Tiago não gosta de mim não. O que é isso, menina? Está faltando um mês para o casamento. Pastora, Tiago está me evitando. Tiago não pega mais na minha mão. Digo, é mesmo? Meu Deus, eu vou procurar ele. Eu disse, Tiago, está acontecendo alguma coisa? Tu não quer mais casar com a Amanda? Não, pastora. É porque está faltando um mês, eu não quero cair em tentação. Deus me livre. Ela fique lá e eu fico cá. Ele nem pegava na mão dela. Aí eu fui para ela, menina, deixa de tentar o menino. Deixa o menino em paz. Falta só um mês, menina. Te controla. E eles casaram em pureza. 3 anos sem ter sexo, sem ficar beijando de língua, sem se amassar. Meus irmãos, você que nasceu de novo, seja santa, seja santo. Para de ver pornografia. Peça ajuda ao seu discipulador. Vai receber oração. Jejua por essa área na tua vida. Quem está aqui? E você que é casado, não significa porque você é casado que você não está se prostituindo com pornografia. Inclusive o tema ontem que eu soube foi incrível. Você que é homem e não veio, perdeu. Então, querido, pureza agrada a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 4 diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus não é minha, não é do pastor Marcos, é de Deus. É que você se guarde em santificação, se abstenha da prostituição, que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4, leia o capítulo 4 todo. É muito raro você encontrar uma jovenzinha pura, um rapazinho puro, no meio dessa sociedade prostituta, corrupta. É muito raro. Mas eu quero te dizer para você, se você entregou a vida a Jesus, recomeça com Deus em pureza e santidade. Porque não é cafona, é honroso e agrada o Senhor. Hebreus 13, 4 diz, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, irmãos, eu quero te falar, pureza. Terceira característica de Maria, humildade. Este será grande, o anjo disse, você vai ter um filho, e este será grande, e será chamado Filho de Deus, o Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Então, eu achei tão lindo, quando ela disse, aqui está a serva. A serva. A palavra que Maria usou foi doulos. Eu sou escrava do amor de Deus. Está a serva. Olha o coração dela. Eu sou uma escrava do amor de Deus. Eu escolho voluntariamente morrer ou viver para Ele. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou serva. E eu preguei sobre isso, sobre o escravo do amor. Olha lá, está lá no YouTube. E eu esqueci agora o tema da mensagem. Depois Marcos Albino me mostra qual foi o tema. Mas eu falei sobre ser escravo do amor de Deus. Eu acho que é o que significa pertencer a Cristo. Então, ela disse, eu quero de livre
vontade obedecer. Eu quero sim, porque eu tenho um dono. Quem manda na minha vida é Deus, e eu escolho sim obedecer a Ele. Não havia orgulho no coração dela, mas ela se colocou na posição de serva. Eu vou ter compromisso com Deus, eu vou agradá-lo. Então ela compôs um cântico, o Magnificar, versículo 46 a 55, em Lucas capítulo 1. Ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu sou pecador, eu preciso de um Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Eu sou apenas serva. Eu quero agradar o meu dono. Eu não quero me agradar, eu sou serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Então, eu achei isso lindo da parte de Maria. Seu coração de serva. Ela queria apenas agradar o coração do seu dono e entregar a vida para Ele, mesmo que isso lhe custasse tudo. Valeria a pena ter a confiança de Deus. Que menina humilde. Eu sou apenas serva. Eu não estou aqui para agradar a mim. Eu estou aqui para agradar a Ele. E último lugar, última característica que chamou a atenção de Deus foi a obediência dela. Ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Como eu falei, ela foi testada na obediência. Irmãos, Deus está te testando. Se você é um homem digno da confiança dEle, você sabe que está desagradando a Deus. E o que é que você está fazendo com isso? Tu está te consertando? Está parando de desagradar? Se você sabe que está errado e vai ficar o resto da vida sabendo que está errado, meu Deus, que triste. Uma pessoa que sabe que está errado, eu sei, e continua desagradando. Meu irmão, se arrependa. Meu Deus, eu fico triste. Eu sei que eu estou errado, mas eu quero fazer assim. Você está precisando buscar a Deus e se arrepender, talvez até se converter e nascer de novo, porque seu coração precisa se importar com o coração de Deus. Uma pessoa que fica fazendo as coisas sabendo que está desagradando, isso não te incomoda em nada, talvez você não nasceu de novo. E você precisa se arrepender e dizer: Deus, eu sou um religioso, uma religiosa, tenha misericórdia de mim. Eu quero nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso me importar com o seu coração. Ela se importava com o coração de Deus. Porque obedecer quando a vontade de Deus é a nossa vontade é fácil. Mas obedecer a Deus quando o que Ele pede vai doer, quando você tem que abrir mão de tudo que você quer, quando você precisa abrir mão do teu relacionamento que não está agradando a Deus, me entrega esse relacionamento. Não é para você esse homem. Homem, essa mulher não é para você. O que é que você vai fazer com isso? Mas ela estava disposta a perder o casamento, a perder reputação, até morrer. Mas eu quero agradar a Deus. Que obediência. Que obediência. Se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Jesus disse: olha, quem me ama não é aquele que diz que me ama, é aquele que obedece. Você ama Jesus? Ou é só de boca, meu irmão? Deus não está interessado em amor de boca. A gente ama na obediência. Quando dói obedecer, quando custa se consertar, eu renuncio. Eu vou agora me consertar. Quem está aqui, irmãos? Jesus disse em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 48, ela diz lá: desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Nós admiramos essa moça chamada Maria, mas a obediência dela custou tudo para ela. Quando Deus viu que ela era uma mulher obediente, sim, Deus, pode tirar tudo de mim. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha.
tome meu esposo, meu noivo, meu casamento, tome tudo. Quando Deus viu a atitude dela, Deus foi falar com José. José já tinha decidido acabar o noivado. José amava tanto ela que não queria que ela passasse vergonha. Ia ser um término secreto, bem sigiloso. Deus então foi lá na casa de José. Imagino que ele estava chorando muito. Eu imagino que ele estava desgostoso, decepcionado. Mateus 1, 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Verso 24 lá de Mateus 1. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Meu Deus, ela foi aprovada. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu sei que eu passei muito do meu horário. Quero chamar o pessoal que vai estar ministrando a ceia do Senhor. Vem aqui para frente. Mas antes de participar da ceia do Senhor, feche os seus olhos. Examine o homem a si mesmo antes de participar da ceia. Judas não examinou e ficou possesso com Satanás. Porque Judas, no coração era Judas. Apesar de andar com Jesus durante 3 anos, aquele homem não se converteu. Não é estar numa igreja evangélica, não é ouvir um bom sermão que vai mudar você. É uma escolha. Judas escolheu ser Judas, o traidor, conhecido por todas as gerações. Judas, traidor. Ele escolheu ser traidor. Ele escolheu desagradar a Deus, viver como um traidor. Com um beijo, tu traz o filho do homem. Andava com Jesus, convivia, mas não deixou Jesus transformar o coração endurecido. Antes de participar da ceia, examine-se um homem a si mesmo. Feche os seus olhos, meus irmãos. Essa palavra foi uma palavra forte, mas nós precisamos ouvi-la e examinar o nosso coração. Não examine o coração do outro, examine o seu. Nós não temos, pode vir bem, nós não temos autorização de examinar o coração de ninguém. É o nosso. A responsabilidade é nossa de examinar o nosso coração. Examine. Diga: Deus, eu percebo que eu preciso, Senhor, que o Senhor toque o meu coração. Antes de participar da ceia, eu quero me consertar. Na verdade, eu tenho vivido sem me importar com o Senhor. Eu sei que eu estou errado, mas isso não tem me incomodado. Me perdoe. Me perdoe. Comece a orar pela sua vida. Você pode fechar seus olhos. Eu não posso mudar você com essa pregação, mas eu conheço o Espírito Santo. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, preciso do Senhor agora. Toque os nossos corações, Espírito Santo. Toque, Senhor. Venha cá. Fala o coração do meu irmão. Fala o coração da minha irmã. Examine-se. O homem é a si mesmo. Examine-se. Você se preocupa com o coração de Deus? O que é que Deus está pensando de você? Examine-se. Deus não está aqui para condenar ninguém, nem acusar ninguém. Ele só quer arrependimento. Deus só está esperando de você arrependimento, mudança de postura e uma escolha. Eu vou viver para agradar a Deus.